Olá! Vamos agora para mais um capítulo da nossa série e hoje nós vamos trabalhar com a questão da Revolução Cubana e os seus impactos no território brasileiro. O meu nome é Amanda e eu faço parte de uma equipe que é composta por mim, pela Maria Caroline e pelo José Luzilton. Somos alunos do curso de História pela UES-UAB, aqui do Polo de Jaguaribe. Para chegar à Revolução Cubana, a gente precisa começar pela independência de Cuba. Tudo começou em uma ilhazinha chamada Ilha de Cuba, que era uma colônia espanhola, só que ela foi a última colônia da Espanha a se tornar independente no fim do século XIX. E essa independência foi fruto da Guerra Hispano-Americana em 1898, uma guerra forjada pelos Estados Unidos que acusou a colônia espanhola de ter afundado um de seus navios com uma mina aquática. Por causa da superioridade bélica dos Estados Unidos, já naquela época, a coroa espanhola perdeu a guerra e com isso também perdeu as ilhas do Havaí. Os Estados Unidos aproveitaram para declarar a independência da ilha de Cuba. Logo depois, os Estados Unidos ocuparam militarmente a ilha e conseguiram aprovar a Emenda Platin, 1903, bem como a concessão do território de Guantánamo. Esta Emenda Platin concedia o direito dos Estados Unidos de intervir militarmente na ilha de Cuba, todas as vezes que considerasse que os seus interesses econômicos estavam sendo afetados. Além disso, restringia as relações comerciais de Cuba com outros países. E veja só, a Emenda Platin, ela ia direto na Constituição de Cuba. Ao mesmo tempo, as melhores terras da ilha de Cuba foram reservadas para as empresas norte-americanas desenvolverem o seu agronegócio. Esse fato foi um forte abalo na soberania de Cuba, levando seus cidadãos à miséria e impedindo o desenvolvimento do país recém-independente. Assim começam os primeiros movimentos revolucionários de Cuba após a independência, e eles, claro, são movimentos de cunho nacionalista. Esses movimentos desejavam alcançar o poder tendo um presidente que defendesse os interesses cubanos, e não apenas um presidente alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Temendo que os nacionalistas chegassem ao poder, o então presidente Fulgêncio Batista deflagra o golpe e implementa a ditadura em Cuba, só que os militantes não deixaram isso barato. No ano seguinte, em 26 de junho de 1953, Fidel Castro e seus homens promoveram um assalto ao quartel de La Moncada, com o objetivo de roubar armas e fortalecer o movimento armado, que tentaria derrubar a ditadura Fulgêncio Batista. O assalto foi um grande fracasso. Muitos revolucionários foram mortos e outros presos e até torturados. Fidel, apesar de ter conseguido escapar, foi preso, julgado e condenado no dia seguinte, sendo enviado ao exílio no México. O julgamento de Fidel é considerado seu primeiro discurso, porque como ele era advogado, ele fez a sua própria defesa, e seu discurso foi intitulado de A História Me Absolverá. Com a libertação de Fidel e o seu envio para o exílio, ele fundou posteriormente o movimento chamado de 26 de Julho, em alusão ao assalto de La Moncada. No México, Fidel organiza o movimento guerrilheiro e também conhece através de seu irmão Raul Castro, Ernesto Che Guevara. Juntos, Fidel e Guevara elaboraram um plano para tomar Sierra Maestra. Em 1956, a bordo do barco Granma, Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro, além de outros revolucionários, retornaram à ilha de Cuba para iniciar o movimento guerrilheiro e derrubar o governo do ditador Fulgêncio Batista. Em 1959, Fidel Castro, juntamente com Che Guevara, desembarcam em Cuba sob forte confronto com o exército de Fulgêncio Batista. Os irmãos Castro e Che vão para Sierra Maestra. De Sierra Maestra, os guerrilheiros iniciam uma série de ataques aos modos da guerrilha, com o intuito de enfraquecer o governo. Inclusive também promoviam os sequestros de personalidades, como foi o caso do piloto de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública. O movimento de Sierra Maestra ganha a adesão dos camponeses, já que Cuba era cedida a grandes latifundiários. Em 1º de janeiro de 1959, então ocorreu a tomada de Havana. Fulgêncio Batista foge e é consagrada a Revolução Nacionalista. Daí é formado o governo que tem como prioridade atender às necessidades do povo cubano. Em 1961, Fidel Castro se tornou o primeiro-ministro e promoveu grandes reformas: a nacionalização da economia, a alfabetização da ilha, a reforma agrária e a nacionalização dos bancos. Em 1961, na Conferência dos Estados Americanos, em Punta del Este, o governo dos Estados Unidos expulsa a delegação cubana da conferência. Com isso, houve uma aproximação com um bloco liderado pela União Soviética. A tentativa de derrubada
do governo de Fidel Castro aconteceu na Bacia dos Porcos, e essa é a primeira grande derrota dos Estados Unidos. Com isso, para que houvesse fortalecimento e proteção de Cuba, Fidel Castro declarou que a partir daquela data Cuba era um país comunista. Além disso, fundou o Partido Comunista e Cuba ingressou em seguida no Bloco Socialista. A influência da Revolução Cubana passou a servir de modelo para muitos revolucionários, como Carlos Marighella, do PCB, que em 1967 viajou a Cuba e participou de um evento sobre a propagação da luta armada no território brasileiro. De volta ao Brasil, em setembro de 1967, Marighella criou a Ação Libertadora Nacional e começou a recrutar jovens brasileiros entre os estudantes que, depois de preparados ideologicamente, foram enviados a Cuba. Em 1968, com a chegada ao Brasil do primeiro contingente de guerrilheiros formados em Cuba, entrou em cena Carlos Lamarca, capitão do exército e militante da vanguarda popular revolucionária, que se uniu a Marighella em janeiro de 1969 e explodiu 50 quilos de dinamites no QG do 2º Exército, matando na explosão o soldado Mário Porzel Filho e ferindo 6 militares. E ainda, na cidade de São Paulo, os guerrilheiros avançaram com um veículo roubado e abordaram o capitão Chandler, do Exército dos Estados Unidos, que se encontrava no interior de um automóvel quando saía de sua residência. Chandler foi morto por uma rajada de metralhadora em frente da esposa e do filho de 9 anos. Em desafio à nova medida do governo de proteção à sociedade, Carlos Marighella, em 1969, lançou o seu mini manual de guerrilheiro urbano. Neste mesmo ano, só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. E ainda, em 1969, a ALN, juntamente com o movimento revolucionário, em 8 de outubro, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. O sequestro foi sugerido pelo guerrilheiro Franklin Martins. Os religiosos entregaram o ponto de contato de Carlos Marighella, na cidade de São Paulo, no dia 4 de novembro de 1969. O ponto foi cercado pela polícia, onde Marighella, percebendo o cerco, reagiu e foi morto. Depois da morte de Marighella, centenas de guerrilheiros foram presos e mais de 300 armas apreendidas. 2 sequestros de diplomatas, o embaixador Efod Holler e o cônsul japonês Nobuo Koshi, foram feitos às pressas para libertar os guerrilheiros que continuavam presos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e no meio cultural, e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Durante as manifestações, vários militantes comunistas, usando armas de fogo, eram infiltrados no movimento estudantil, disparavam contra os manifestantes na intenção de colocar a opinião pública contra o regime militar.